Senhor Jesus a todos e todas aqui presentes nessa noite. Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida, que Ele nos abençoe por meio desse culto, dos cânticos, da palavra, da oportunidade que Ele nos dá de estar aqui diante dEle mais uma vez na noite de hoje. O texto que nós vamos ler está em 1 Samuel capítulo 10. Versículo de número 17. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe dissestes: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. E tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: Está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Até o verso 23 é a nossa reflexão desta noite. Mispa é o nome de diversos lugares em Israel. Significa torre de vigia. Esse é o significado dessa palavra. No território de Benjamim, é um lugar onde Deus ajudou o povo a derrotar os filisteus e onde Samuel tinha sido aclamado juiz. Naquela época era uma teocracia. E o que é uma teocracia? Um governo que é Deus que está dirigindo, conduzindo, usando pessoas, usando homens, às vezes mulheres, que eram chamados de juízes, pessoas que julgavam o povo, mas esses juízes eram homens e mulheres colocados por Deus para esse trabalho. Não eram eles que governavam. O governo era do Senhor. O governo era do próprio Deus. Daí dizer-se que é uma teocracia. Mas havia esses homens, e na época que esse texto está sendo escrito, na época dessa experiência, era Samuel esse homem, já com a sua idade avançada, já passado muito tempo do seu ministério. Na verdade, a essa altura, já era o final. E Deus lembra por meio desses juízes, no caso agora de Samuel, lembra o trabalho que Deus havia feito, a companhia, a presença de Deus com o povo durante toda a história dessa gente, desde a saída do Egito. E Deus está dizendo: eu estive convosco lá no Egito e vos tirei de dentro do Egito, e atravessou o deserto com esse povo, e aqueles mais jovens adentraram a terra prometida. Mas o texto mostra que eles não souberam confiar no Senhor. Não acreditou, por exemplo, nesse momento específico, que Deus podia dar uma solução, trazer uma solução para o problema que eles estavam enfrentando. E era um problema seríssimo, que era um problema de sucessão.
O problema é de que agora, depois de 40 anos, o povo percebe que Samuel já não ia mais longe. Estava chegando o tempo dele. A gente tem um tempo de estrada, a gente tem um tempo de trabalho, a gente tem um tempo de ministério, a gente tem um tempo de vida, a gente tem um prazo de validade. Às vezes a gente não quer reconhecer isso e às vezes a gente não quer admitir isso, mas isso é um fato. A gente tem o nosso tempo, tem a nossa época. A época de trabalhar, a época do ministério, e depois vem a época de se retirar, vem a época de descansar, vem a época de esperar o tempo de Deus. Israel estava vendo, depois de 40 anos, que Samuel não ia mais muito longe. Nosso juiz, o profeta que Deus colocou diante de nós, ele está ficando velho e cansado. E agora, quem há de substituir esse homem? Na verdade, Israel temia a sucessão, porque Samuel já havia dito que os seus filhos haveriam de substituí-lo, haveria de dar continuidade àquele trabalho. Mas o problema é que os filhos de Samuel não eram como Samuel. Os filhos de Samuel eram pessoas corruptas. Se a gente lê lá no capítulo 8, um pouquinho atrás, no versículo 3, diz assim: os seus filhos, os filhos de Samuel, não andaram nos caminhos de seu pai. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o juízo. Ou seja, um caminho completamente diferente daquele que foi o caminho de seu pai. Um caminho diferente do caminho de Samuel, um homem de Deus desde o princípio e até o fim. Um homem que foi consagrado ainda criança por sua mãe, Ana. Um homem que foi apresentado a Deus e foi preparado durante toda a sua vida, desde a infância, para esse longo trabalho. A influência que veio dos seus pais, a influência que veio dessa dedicação com que os seus pais trabalharam com ele, oraram por ele, intercederam por ele, e apresentaram ele ao Senhor e consagraram ele no templo do Senhor, na casa de Deus. E o resultado é aquele homem que está ali diante do povo com seu caráter íntegro, com a sua conduta e a sua forma de agir, de que ninguém tinha nada para falar. Era um homem de Deus, era um profeta de Deus, era um homem que estava em comunhão com Deus, um homem que trazia a palavra de Deus para aquela gente, e era um ministério assim itinerante, um ministério que ia por todos os lugares, toda parte. Samuel era aquele homem que viajava. O juiz não era uma pessoa que ficava num tribunal naquela época, não era um homem que ficava numa comarca, mas um juiz era uma pessoa que saía de cidade em cidade e chegava naquela cidade e ia ouvir quais eram as queixas, quais eram as questões e que tipo de palavra tinha que dar, qual era o ensinamento que tinha para passar para as pessoas. Era um ministério itinerante, era um ministério de viajar, de percorrer as cidades de Israel, as vilas e as aldeias de Israel. E uma vez por ano, Samuel voltava à sua casa em Ramá. E quando ele voltava a Ramá, depois desse circuito de peregrinação, de viagem, o texto diz que era uma festa, porque Samuel estava voltando a casa, Samuel estava voltando à sua cidade, Samuel estava voltando depois dessa longa peregrinação e voltava lá de onde ele havia saído no ano passado, no ano anterior. Esse foi o ministério de Samuel. Agora, como a gente pensa que vai ser uma família, um pai que fica tanto tempo longe de casa? Homem de Deus, é verdade, mas Samuel, como pai, ele falhou. Não tem ninguém perfeito diante de Deus.
Um homem de Deus não significa que ele não tem defeito, nem tem. É um homem de Deus, sim. É um homem que se dedica às coisas de Deus, à causa de Deus, à palavra de Deus, o ministério que Deus lhe concede. Mas existem falhas, existem imperfeições. E encontramos Samuel nessa imperfeição em relação à sua família. E aqui está o resultado. Samuel não viu seus filhos crescer. Samuel não viu o desenvolvimento desses 2 filhos. Eles cresceram lá com a família, com a mãe, com alguém, com algum tio, mas Samuel está viajando. Cadê Samuel? Cadê o pai? Está longe, está fora de casa. Viajou. Próximo ano ele volta. E aí quando vai ver, às vezes acontece com tantos pais, quando vai ver, o tempo já passou, o tempo de estar junto criança, o tempo de estar junto adolescente, o tempo de estar junto da mocidade, e aí não tem mais jeito. E aí o tempo já levou tudo, a formação já veio, a vida já veio, outras influências vieram sobre os filhos de Samuel, que não aquela influência que foi a influência do seu pai, com a presença. Não basta dizer faça isso, tem que estar junto, tem que estar perto. Os pais têm que estar atentos a isso. Não há dizer faça isso, para fazer isso, eu tenho que mostrar para ele que eu também fiz isso, eu faço isso, eu estou ali junto também, para fazer essas coisas. E quando a Bíblia vai falar dos filhos de Samuel, é isso aqui: eles não seguiram o caminho do seu pai, eles se inclinaram à avareza, eles aceitavam suborno e eles perverteram o direito. E agora Israel está nessa encruzilhada, a ponto de uma guerra civil. Afinal de contas, não podia falar isso para o velho. E Samuel diz assim: eles estão me rejeitando. E Deus conversa com Samuel: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. O governo não era seu, o governo era de Deus. Isso aqui era uma teocracia. É Deus que governa, é Deus que estava dirigindo esse povo, é Deus que levantava, e levantou o profeta, levantou o sacerdote, levantou o juiz. Não é contra você. Mas ao mesmo tempo as pessoas não podiam ser tão sinceras assim com o próprio Samuel: olha, nós não queremos os seus filhos na sucessão, não queremos os seus filhos dando continuidade a esse trabalho, não queremos isso. Samuel, então, diante dessa situação, ele agora já sem força, já não podia ter aquela visão para perceber o futuro no que diz respeito aos seus filhos, aquilo que eles estavam fazendo na direção da corrupção. E o povo estava certo em dizer assim: não queremos isso, porque essa coisa de corrupção, isso cansa. E aí a gente tem que dizer assim: chega de corrupção, chega dessa coisa errada, chega dos desvios, chega disso. Nós precisamos, nós queremos outra coisa, nós queremos outro governo, nós queremos outra direção. Samuel não desconhecia completamente aquilo que estava acontecendo com seus filhos, mas o problema às vezes dos pais é que, em nome daquilo que se chama ao amor que eu tenho pelos meus filhos, a gente fecha às vezes os olhos para aquilo que eles estão fazendo. A gente não quer ver, todo mundo está vendo, mas a gente se nega a aceitar, a gente se nega a admitir, a gente se nega a dizer assim: é verdade, não está agindo corretamente, não está agindo certo. Outro dia eu vi um pai vendo o filho aí numa questão dessa aí de tiroteio na cidade do Rio, e o pai dizia assim diante do filho lá que estava lá morto, ele dizia assim: onde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Coitado daquele pai, filho adolescente, mas já trucidado pela violência e pelos próprios caminhos que ele havia escolhido.
E o pobre do pai ali naquele drama, em plena rua: aonde eu errei, Deus? O que foi que eu fiz de errado? Samuel estava vivendo esse problema por conta de toda essa situação, de ter se afastado, de ter se dedicado completamente àquele ministério que ele havia recebido. E aí o povo, sem poder dizer para ele: nós não queremos teus filhos como sucessores, o que é que o povo vai dizer então? Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E Samuel entende que isso aí é uma expressão para não serem claro que estavam rejeitando a ele. Eles não estavam rejeitando a Samuel. E Deus mostra isso para Samuel: não é você que está sendo rejeitado. Tanto que o povo honrou Samuel até o fim da sua vida. Samuel é um homem honrado, e um homem que foi honrado pelo povo. O povo viu aquilo que era a atitude de Samuel, e Samuel vai morrer na sua ditosa velhice, mas honrado pelo seu povo, honrado por Israel. Mas o povo agora pede diante de Deus um rei, uma forma de evitar o desastre de ter os filhos de Samuel como os futuros juízes, como os futuros dirigentes daquela nação. Só que isso para Samuel soou como falta de confiança. Tivesse aquela gente, é verdade, aí agora já do lado do povo, tivesse aquele povo, em vez de ficar dizendo assim: se a gente não fizer nada, vai acabar que esses dois filhos de Samuel vai governar no lugar do pai, vai estar aí à frente no lugar do pai. Se eles fossem um povo que tivesse se lembrado e dito assim, e orado ao Senhor assim: Senhor, dá-nos uma direção como foi a direção que foi Samuel. Nós não queremos cair numa situação de ter dirigentes corruptos na nossa frente, mas livrai-nos disso. Às vezes a gente se esquece disso, que nós temos um Deus que governa todas as coisas, que governa a história, que controla, mas na hora, às vezes, da situação que nós estamos enfrentando, objetivamente, a gente se esquece de clamar ao Senhor e dizer: Deus, intervém, não deixa que isso aconteça. Israel não orou assim ao Senhor, Israel não se humilhou diante de Deus, Israel não se voltou para Deus abrindo o coração e dizendo essas coisas. Não, simplesmente eles disseram assim: vamos resolver do nosso jeito, os filhos de Samuel não vão ser, então nós vamos pedir que se levante um rei sobre nós. E eles então fazem do seu jeito. Deus então manda o quê? Manda Samuel convocar o povo, uma grande concentração. Explica Samuel o que está acontecendo, mas diz: convoca esse povo, ajunta eles, e ali a gente haverá de apontar aquele que virá a ser o primeiro rei de Israel. Vamos fazer assim. E aí reúne as tribos, e as tribos reúnem-se as famílias. E o texto aqui vai exatamente falar sobre isso. Vai dizer então que a escolha caiu sobre a tribo de Benjamim, a família de Matre, e aí então caiu sobre esse jovem chamado Samuel, aliás, Saul. Mas aí vem a pergunta que o texto faz: mas cadê Saul? Aonde está Saul? Era um jovem fácil de se esconder, que passava despercebido? Não. O texto diz que ele sobressaía. Quando ele ficava de pé diante da multidão, ele sobressaía acima da multidão. Ou seja, era um camarada esbelto, alto, grande, bonito certamente. Não era uma pessoa fácil, não era um homem baixinho. O texto diz, ele sobressaía, não era um homem baixo. Mas quando a gente quer se esconder, mas não tem jeito. Quando você quer aparecer, você aparece. Olha Zaqueu, esse sim, ficava escondido mesmo. Mas não, eu quero que ele me veja. Você sobe na árvore, você sobe no poste, sobe alguma coisa, vai ser visto.
Mas também quando quer se esconder, não tem tamanho, não é 2 metros, não é 1,80 m, 90, nada disso. Quando quer se esconder, quando a gente quer se omitir, quando a gente não quer aceitar aquilo que Deus está colocando diante de nós, então a gente se esconde. Quando a pessoa quer fugir da responsabilidade, não importa o tamanho, não importa se é gordo ou magro, se é alto ou baixo, você vai dar um jeito de desaparecer. O texto diz que o povo procurou Saul por toda parte e ele não foi encontrado. E aqui eu penso assim, diante dessa busca, dessa procura, assim, eu penso que quando a gente é convocado para uma ação, e agora a gente pensa na dimensão da eclésia, da igreja, quando nós somos convocados para uma ação, a gente pode assumir atitudes diferentes. E eu vejo aqui 3 atitudes que a gente pode tomar. Primeiro, assim, você pode dizer assim: olha, você está sendo chamado para fazer determinada coisa, para assumir determinado ministério. E aí você diz assim: eu não quero. Você diz não, eu não aceito. Quem foi um homem que disse assim com todas as letras? Jonas. Eu não quero ir para lá. Eu vou para cá. Eu vou para o outro lado. Falar com aquele povo lá, aqueles ninivitas, não vou não. Eu vou tratar de viajar noutra direção contrária, para bem longe daquilo que estão tentando me levar. Às vezes a atitude de uma pessoa, do ser humano, às vezes a nossa atitude, diante de um chamado, diante de um desafio, é essa. É uma atitude, evidentemente, que é uma atitude, se for um chamado de Deus, é uma atitude de rebeldia, mas é uma atitude clara. É algo bem distinto. A pessoa, evidentemente, se é algo de Deus, quem age assim não vai encontrar paz na vida, é verdade. Se você tem uma vocação e Deus te chama para cumprir essa vocação, quando a gente diz não àquele chamado, não a essa vocação, eu entendo que a gente não vai viver em paz enquanto a gente não despertar de que esse chamado é de Deus e que o plano de Deus para a minha vida é esse. É isso que eu chamo de vocação. Existe vocação, existe chamado específico, e às vezes esse chamado específico, ou alguns desses chamados específicos, são coisas que Deus está dizendo assim: é você que eu quero fazendo isso. Ah, mas eu posso mandar um substituto. E Deus diz: não, não tem substituto, isso aí é você, isso eu tenho para você fazer. Eliseu achou que podia fazer isso. Diante daquela mulher com o filho em casa, ele achou que podia mandar o ajudante dele. Mas o ajudante dele foi e não resolveu nada. E aí Eliseu percebe que era ele que tinha que ir lá. Era ele que tinha que orar pelo menino e por aquela mãe. Era ele que tinha que ir naquela casa. Era ele que tinha que assumir aquela função. Há coisas, amados, no plano da vida espiritual diante de Deus, que é algo que Deus tem para mim ou Deus tem para você. E quando a gente tenta fugir, ou quando a gente tenta evitar, a gente vai ter uns problemas, a gente vai ter umas dificuldades, a gente vai passar umas crises, porque é Deus mexendo com a gente. É Deus nos incomodando, é Deus falando conosco, é Deus tentando nos despertar dessa paralisia, dessa teimosia, desse não, dessa falta de disposição, dessa montanha de desculpas, às vezes, que a gente coloca. Essa é uma primeira atitude, é dizer não e ser incomodado e ficar inconformado a vida inteira. É não encontrar paz e não encontrar tranquilidade. Mas há um outro tipo de resposta para isso, dessa convocação, desse chamado, como está sendo aqui o chamado de Saul.
Há aquelas pessoas que fazem o seguinte: recebem um chamado e recebem uma convocação, e como é que elas respondem a isso? Elas respondem assim, nem dizendo sim, nem dizendo não. Simplesmente não dizem nada. Simplesmente elas se fazem de desentendidas. É como se pensasse assim consigo mesmo: olha, isso aí não é comigo. E eu penso que essa pessoa, ela tenta ser sagaz. Ou seja, eu não vou dizer que não vou aceitar isso, que eu não vou me expor. Eu não vou dizer que eu não aceito, eu sei que isso é de Deus, mas eu não vou me expor dizendo que eu não vou aceitar isso. Eu vou ficar aqui no meu canto. Vou ficar aqui parado, como diz lá o nordestino, aí fica lá amoitado, sabe? Fica parado. Ela ouve aquelas palavras, é preciso trabalhar, sair, andar, falar, se comunicar. Ela ouve isso e ela fica na dela. Não vai ser contra isso, mas fica lá no seu canto, na sua caverna, fica com seus talentos enterrados, esperando o Senhor voltar para devolvê-los. Saul é uma pessoa desse tipo. Ele foi escolhido, mas quando ele foi procurado, o texto diz, ele não foi encontrado. Ele não disse que não aceitava. Ele só mostrou que ele não estava disponível. E aí o que ele faz diante dessa convocação? Ele vai então, se esconde. E o povo volta a consultar o Senhor. Estava todo mundo ali, estavam as famílias, estavam as tribos, estava todos diante de Deus. E o povo então volta a falar com o Senhor: Deus, aonde é que está esse homem? Esse homem que foi escolhido, esse homem que foi chamado. Onde está? A gente pode se esconder das pessoas, a gente pode se esconder dos amigos, a gente pode se esconder o marido da mulher, a mulher do marido, dos filhos, da igreja, a gente pode se esconder de todo mundo. A gente só não pode se esconder de Deus. De Deus ninguém se esconde. Por quê? Porque o GPS dele não falha, meus irmãos. É perfeito. Ele localiza tudo. Ele vai lá onde você jamais imaginava. E ele encontra aquela pessoa, aquele ser humano, encontra mim, encontra você. Nos maiores descaminhos da vida, ele vai lá, ele localiza você e a mim num instante. Vai ao nosso encontro nos becos da solidão da vida, vai ao nosso encontro em qualquer lugar que a gente esteja, vai ao nosso encontro na frente, na poltrona da televisão, domingo à noite. Ele vai achar a gente, vai achar você e a mim em qualquer lugar, no meio da multidão, no deserto, distante de todos, não importa, o Senhor, Ele vai lá. Por isso, o texto diz que o Senhor diz assim: olha, vocês não estão achando Ele no meio da multidão? Ele está ali. Aonde? Ele está no meio das bagagens, no meio dos pacotes. Eu digo assim, Saul é o homem mala. É o homem que se fez mala. Sabe como é o homem mala? É Saul. É esse homem. Onde é que vai encontrar esse homem grande, que sobressaía, que passava de tudo? Ele se fez igual a um pacote. Ele está ali no meio da bagagem, escondido ali no meio da bagagem. O povo sabe que quando o pessoal viaja, tem bagagem, né? Se desloca de um lugar para outro, e ele saiu daquelas vilas, daquelas aldeias, cheio de crianças, cheio de bichos, levava os pacotes, as bagagens. Saul foi se esconder no meio da bagagem, aproveitou-se da aglomeração das carroças e dos embrulhos que ali estavam e se jogou no meio dele, pensando assim: aqui ninguém vai me encontrar. Que bobagem isso, né, irmãos? Mas a gente às vezes não pensa assim.
aqui eu tô. Aqui não. Aqui ninguém sabe que eu tô aqui. Não tem ninguém vendo. Ninguém está olhando. Eu saí de fininho. Nem a minha mulher me viu. Estou lá. Estou escondido. Cadê? Desliguei o celular que não tem GPS, tem sinal, tem nada. Estou lá. Às vezes a gente é tolinho assim. E a gente vai para lá. E Deus vai dizer, ele está lá. Está no meio da bagagem. Pode procurar no meio das malas. Que ele foi se esconder ali. Ele se jogou ali. Saul é desse tipo. É esse tipo de pessoa. É esse tipo que se esconde, que se transforma num pacote. É o homem que se transforma numa coisa. Mas terceiro lugar, irmãos, você pode ouvir o chamado e você pode ouvir o desafio, e você crendo que Deus há de suprir aquilo que você precisa para cumprir aquele ministério, enfrentando todo tipo de dificuldade que porventura venha aparecer, mas confiado em Deus, você diz assim, eu não acho que eu consigo isso, mas eu estou aí, Senhor, eu estou aí, eu aceito, ainda que não sabendo como vou dar conta disso, desse grande desafio, e ali no fato era um grande desafio, governar aquela gente, mas eu me coloco diante de Ti e eu aceito o desafio. Eu me coloco na Tua presença, sabendo que aquele Deus que chama é o Deus também que sustenta, é o Deus que dá as condições para a gente fazer aquilo que a gente sabe que por nós mesmos nós não conseguimos, mas a gente diz assim, eu vou na força do Senhor, eu vou porque Deus há de me abençoar e vai me dar a condição para que eu consiga superar isso, vencer isso, porque Ele vai me acompanhar, porque Ele não me deixa sozinho, porque Ele vai abençoar o meu trabalho, vai abençoar a minha vida e vai me levar na força do Senhor. Então eu aceito o desafio. Por isso que Deus nos chama, irmãos, para a gente sair de trás das nossas desculpas, ou se você quiser, como o texto diz, sair de trás das nossas bagagens, das nossas malas, dos empecilhos que nós colocamos diante de nós e o desafio que Deus coloca diante de nós. Ele nos chama para a gente superar isso, para que a gente deixe de lado essa bagagem de desculpas, essa bagagem de empecilhos, de conflitos do coração, que diz, eu não posso fazer isso, e na verdade isso não passa de falta de fé, de confiança naquilo que o Senhor há de fazer na minha vida, de deixar as pendências de lado, de deixar a falta de disposição. A gente precisa superar esses medos, essas malas de dificuldade, superar essa infinidade de desculpas. Deus tem planos para mim e para você. E a gente precisa dizer sim para Ele, não porque a gente acha que a gente vai poder alguma coisa, mas que Deus pode muito se nós nos colocarmos nas suas mãos. Escondido, oculto, de olhos fechados, você não pode ver a maravilha de Deus, a obra de Deus, os desafios de Deus. Você não pode ver o agir de Deus. Então nessa noite que você se levante, rompa as barreiras que impedem você se dispor e diga assim, diferente de tudo que Saul fez, diga assim, Deus, eu estou aí, eu não sei o que tu queres fazer da minha vida, mas eu creio que tu queres o melhor para nós, para mim e para o teu povo, para a tua igreja. Então que tu possas me usar segundo a tua vontade. Que Ele nos abençoe. Amém.